Universal está em 142 países, nos 5 continentes, com aproximadamente 13 mil templos. E a expansão do trabalho evangelístico continua. Em Brasília, por exemplo, a sede local da Igreja Universal ficou pequena para tantas pessoas que buscam a igreja para encontrar a paz, a salvação e a mudança de vida. Por isso, na capital brasileira, está em fase de finalização o mais novo templo, o chamado Solo Sagrado. Olá, Daniel, Valdir, vocês que estão representando a equipe que está atuando diretamente na construção do Solo Sagrado, conta um pouquinho pra gente o que está sendo construído e preparado para as pessoas. Temos uma construção de 54 mil metros quadrados, implantada em uma área de 22.500 metros quadrados, na região central de Taguatinga. A edificação como um todo é uma edificação de arquitetura contemporânea, né? Ela está implementada num terreno de 150 por 150 metros, com 22.500 metros quadrados de área. A gente tem 8 pavimentos no total, sendo 4 subsolos. Então, nos subsolos é onde a gente tem localizados mais de 600 vagas de estacionamento. A gente tem vagas especiais, vagas para veículos elétricos. A gente tem vagas para motos, mais de 100 vagas para motos, mais de 200 vagas para bicicletas. Tá? Todo o estacionamento, assim como toda edificação, é uma edificação acessível. Essa grande obra teve início oficialmente em 2019, mas foi no ano anterior que aconteceu o lançamento da pedra fundamental no solo sagrado, com a presença do bispo Edir Macedo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós determinamos isso agora. A inauguração desse templo aqui, neste chão, meu Senhor, e também nessa cadeira onde está essa pessoa. Comece uma vida nova a partir de agora. Comece a partir de agora uma igreja viva aqui e lá, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Desde então, muitos desafios tiveram que ser vencidos. Tivemos, um dos principais desafios, a movimentação de terra, 280 mil metros cúbicos, em uma região central. E no meio dessa obra também acabou surgindo a pandemia, que começou lá em 2020, né, e veio se estendendo ao longo dos meses. Como que vocês organizaram todo o trabalho durante esse período? Foi importantíssimo porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas a obra não parou, né? É um compromisso da Igreja Universal e a obra seguiu, né? Com todos os desafios de logística, de diversas empresas não cumprindo prazos para entrega de suprimentos, mão de obra muito escassa. Tivemos problemas aí que a gente teve que fazer planos de contingência para evitar a proliferação do vírus, que ele entrasse na obra. Então, foi um trabalho imenso para que a obra não parasse. E a casa que está sendo construída para Deus, que tem como objetivo levar as pessoas à verdadeira transformação de vida após conhecê-lo, já faz parte da história de inúmeras famílias que foram beneficiadas pelo andamento das obras, mesmo nos momentos mais difíceis enfrentados pelo país. E quantas pessoas essa obra empregou diretamente e indiretamente? Nós tivemos aqui, pela obra, até o momento, em torno de 1.200 empregos diretos, né? Indiretos, girando aí de 1.800 a 2.000. E juntos, todos esses profissionais são responsáveis pelo desenvolvimento de um dos templos mais modernos em termos de tecnologia, sustentabilidade e economia. Quais são os destaques da obra na construção quanto às tecnologias usadas, a sustentabilidade e também a economia de manutenção? A gente aplicou a pele de vidro em todo o edifício, a gente trabalhou com uma grande marquise para proteger essa pele de vidro da incidência solar em alguns momentos do dia, mas mesmo assim a gente ainda aplicou no próprio vidro um PVB de controle térmico que reduz muito a quantidade de raios UV que entram no edifício. Isso permite que a gente tenha uma economia muito grande do sistema de ar-condicionado, né?
A construção tem um conceito totalmente inovador, com arquitetura contemporânea e diferenciada. Contudo, o valor de uma igreja construída não está apenas em sua beleza física, mas também no que acontece ali dentro, quando o poder de Deus é visto na vida das pessoas. Cada porta aberta de uma universal representa histórias que serão completamente transformadas com a ação do Espírito Santo. Trata-se de um pronto socorro espiritual para o alívio da alma daqueles que sofrem. E para que isso aconteça, Deus conta com as pessoas que estão dispostas a estender as mãos àquelas que ainda não conhecem a fé, como é o caso do Sr. Galdino, personagem fundamental para o desenvolvimento da Universal em Brasília. Ele, que teve a vida transformada depois de conhecer o poder de Deus, foi o fiador da primeira Universal em Brasília. Para mim, a Igreja Universal, ela é um instrumento enviado por Deus para que a humanidade pudesse ouvir e assistir e aceitar o Senhor Jesus com mais rapidez. Em momento algum, as promessas presentes na palavra de Deus foram invalidadas ou anuladas. Elas foram vistas na vida do Sr. Galdino, mas também na vida das pessoas que ajudaram na construção do solo sagrado. Histórias foram transformadas à medida que as obras avançaram. Elaine é prova disso. Elaine, como a sua vida foi impactada com a construção do solo sagrado? À medida que a obra foi crescendo, a minha vida também foi crescendo. Então eu fui aprendendo a trabalhar, Deus foi me direcionando, Deus foi me instruindo para fazer negócios, Ele me direciona em tudo. Nos últimos 6 meses eu passei a ver, a construção sendo feita. Então cada dia eu vejo uma mudança. É um alimento espiritual enorme estar aqui perto, poder fazer parte dessa construção, poder ver que o meu sacrifício levantou um pouco de cada lugar da catedral é muito importante. E Elaine, qual que é a expectativa para a inauguração do solo sagrado? A expectativa para a abertura da catedral é muito grande. Vai ser maravilhoso, Muitas almas vão ser alcançadas, vai ter transformação para todo mundo que está, A presença de Deus, só de você passar aqui na porta, você já sente a presença de Deus, a mudança. A catedral abrindo, eu só tenho a agradecer. Não tenho nada a pedir mais para Deus, porque Deus já me deu tudo que eu precisava. Agora é só o momento de entrar na catedral para agradecer. Faltam poucos dias e todo aquele que quiser participar dessa história de êxito é bem-vindo. Não importa a sua crença ou religião, você é um convidado especial para participar da semana de inauguração e consagração do solo sagrado, de 1º a 7 de agosto. Para saber como participar presencialmente, acesse solosagrado.org. Já quem está em outras regiões do país e deseja participar desse momento especial, a inauguração do solo sagrado será transmitida ao vivo pelo univervideo.com. Bem-vindos aqui ao Entre Linhas de hoje. Você acabou aí de acompanhar a matéria sobre a conclusão, a reta final do solo sagrado, a nova catedral do Distrito Federal em Brasília, que está prestes a ser inaugurada neste 1º de agosto, primeira semana de agosto, uma semana especial de inaugurações, e você pode saber mais a respeito no site solosagrado.org. Ali você tem as informações, as datas, os horários de inauguração, e muitas pessoas de todo o Brasil e até de outros países estarão ali presentes, com reuniões especiais feitas pelo Bispo Macedo todas as noites, e nós teremos também o prazer e o privilégio de estarmos fazendo a primeira terapia do amor em Brasília, no solo sagrado, no dia 3. Segunda, dia 1, terça, dia 2, quarta, dia 3, quinta, dia 4, na verdade. Quinta-feira, dia 4 de agosto, estaremos lá com o Bispo Wagner e toda a equipe ali do Distrito Federal, realizando a primeira terapia do amor no solo sagrado. Será uma alegria muito grande para nós e estaremos com vocês também celebrando essa grande vitória depois aí de quase 5 anos, na verdade, de projeto, entre projeto e obra. Finalmente chegamos ao final. E que Deus abençoe a todos vocês que têm feito parte deste projeto e que agora poderão se alegrar com a gente na inauguração do solo sagrado.
Eu quero dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje, a Edilane e o Roberto. Tudo bem? Tudo bem, bispo. Bem-vindos ao programa. E vocês, com certeza, devem ter aí, como todos os membros da Universal, essa alegria de ver a obra sendo completada, né? Em Brasília. Com certeza, bispo. Estão planejando em visitar em algum momento? Sim, vamos sim. Será um novo ponto, né, de visita, assim como as pessoas vêm do Brasil inteiro visitar o Templo de Salomão. Brasília será novamente um lugar para os membros da Igreja Universal visitarem. Vale a pena realmente conhecer o solo sagrado, uma arquitetura aí única e principalmente pelo ambiente sagrado que vai se criar ali a partir dessa inauguração. Bom, e vocês estão aqui para outra razão, para contar a história de vocês. E a gente vai conhecer um pouquinho da história da Edilane e do Roberto agora. A gente já volta aqui para falar com eles. E se você estiver precisando de ajuda, desabafar com alguém, pode entrar em contato agora com a nossa central, que é o 11 3573 3535. Se neste momento você está passando uma grande luta na sua vida, uma grande dificuldade, e você precisa de ajuda, você precisa de orientação, o nosso SOS espiritual está à sua disposição. 11 3573 3535. Se preferir o WhatsApp, pode enviar para o 11 3573 3500. Vamos conhecer aí mais um pouquinho da história da Edilane e do Roberto. Eu me chamo Roberto Espíndola, tenho 40 anos. Eu sempre fui uma pessoa difícil, uma pessoa que as pessoas se afastavam de mim. E eu tive um casamento de mais de 19 anos, destruído. Ela quis ir embora. Dentro das minhas possibilidades, eu lutei pelo casamento, mas com a força do meu braço não foi possível. Eu tinha acabado de sofrer um acidente com uma moto, pensamento de morte, pensamento de suicídio. Eu não dormia à noite e tendo que cuidar de uma empresa quebrada, tendo que cuidar da melhor maneira dos filhos. Filho pequeno tinha que trabalhar comigo lá, né? Eu criei um ambiente para ele poder ficar brincando. Quando eu conseguia ficar com alguém que me interessasse um pouco mais, uma hora para outra, estava tudo bem, não tinha problema nenhum, a gente não tinha brigado. No outro dia ele falava assim: olha, você é bacana, mas eu não sinto mais nada por você. Meu nome é Edilane Espíndola, eu tenho 37 anos, eu tive uma criação evangélica, eu fui criada numa igreja evangélica tradicional. Eu com uns 14, 15 anos já não quis ir mais para a igreja e eu tinha muita tristeza, eu era muito triste. Tanto que as pessoas perguntavam para mim se eu era feliz, eu falava que não. E por quê? Porque nada para mim dá certo, ninguém me ama, era o que eu pensava. E desencadeou-se aí uma depressão, né? Com esse histórico, uma depressão muito forte. E lá por meus 18 anos, mais ou menos, 17 até meus 18, 19 anos, a vontade de morrer ficou muito forte. É como se tivessem pessoas falando na minha cabeça o tempo todo: se mata. Quando a gente sofre algo assim, quando a gente não tem Deus, a gente quer ficar contando para todo mundo. A gente quer confessar essa derrota para todo mundo. É uma maneira de você expressar a sua dor. Então eu contava para um, contei para outro, conta para um, conta para outro, até que eu contei para um cliente meu. E esse cliente meu, ele falou: olha, essa situação toda não é culpa dela, não é culpa sua. Isso é um mal agindo na vida de vocês. Tem um mal agindo. Eu cheguei a achar que o meu destino era ficar sozinha. Quando eu estava no fundo do poço, não aguentava mais, que eu queria me matar, não aguentava mais aquilo, eu fui pro meu quarto. E eu tranquei a porta, eu falei: meu Deus. E eu falei uma frase, a minha oração foi uma frase: me ajuda. E ali eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu chorava de soluçar. Aí, a minha oração foi só aquilo: meu Deus, me ajuda. E eu levantei. Foi a primeira vez que eu senti alívio na minha vida. Aí, uma semana depois, me evangelizaram. Eu recebi o folheto na frente da Igreja Universal. Aquilo entrou dentro de mim. E eu
ele terminou de falar, foi embora. E eu falei assim, olha, me leva na sua igreja. O senhor pode me levar uma hora na igreja do senhor? Eu nem sabia que igreja era. Eu só queria que ele me levasse para algum lugar onde eu teria uma nova oportunidade. Porque eu fazia as coisas erradas, eu bebia, eu fumava, mas eu sabia que aquilo era errado, eu não queria mais aquilo. A minha primeira reunião que eu fui foi a terapia do amor. E ali eu comecei a entender que o meu problema não era amoroso, o meu problema era espiritual. Eu comecei a manifestar com espíritos, ressalto, criado numa igreja evangélica. Quinta-feira a gente vai. Vou levar você lá no templo. Templo? É o templo de Salomão? Ele é o templo de Salomão. Eu falei, uau, que bacana. Eu nunca fui lá. Eu sempre quis ir. E na minha cabeça, o templo de Salomão era pago, né? E eu falei, como faz com as crianças? Ele falou, não, tem uma escolinha lá. Ele vai ficar numa escolinha. Eu falei, eita, vai ficar caro, porque tem o templo, já tem que pagar o templo de Salomão. Tem que pagar a escolinha, né? Ele vai gastar muito dinheiro. Aí, quando eu cheguei no templo, né, chegamos no templo, deixamos as crianças na IBI, e eu, uau, esse baita desse templo lindo. E aí, quando a reunião acabou, em dado momento, nós voltando, eu perguntei para ele, mas e aí? Como eu não vi o senhor pagar nada? Não vi o senhor pagar estacionamento, eu não vi, porque as pessoas falavam que tinham que pagar, né? Ele falou, não tem que pagar nada. Na verdade, eu já tinha um valor na minha cabeça que era de uns R$200 para entrar aqui. E nada. Não, quando eu vim, conheci e vi que você não tem que pagar absolutamente nada. O que você vem fazer aqui não é pagar, é receber. Que foi o que aconteceu comigo. E eu já estava cansada daquela situação, daquele tormento todo. E eu lembro que eu peguei a Bíblia e eu falei aqui está escrito que o Senhor me ama e que o Senhor vai me salvar. Eu sei que o Senhor fez isso na vida de outras pessoas porque eu vejo na igreja, mas na minha vida eu não vejo. Eu lembro que o bispo falou assim, busca o Espírito Santo. E eu lembro que na hora que ele falou, busca o Espírito Santo, eu comecei a buscar. Só que aí o diabo falou na minha cabeça, não adianta você buscar, você não é liberta ainda. E eu busquei com toda a força. Foi muito bom, a reunião foi muito boa. E ali algo já mudou, né? E domingo nós voltamos de novo. E ele me trouxe novamente, pôs eu dentro do carro dele, me deu uma Bíblia. A Bíblia fiel, com as anotações do bispo. E eu assisti a reunião, o bispo Renato chamou lá na frente quem queria entregar a vida para Deus e eu fui. Eu fui porque tudo que eu queria era não ser mais aquela pessoa. Foi o dia mais feliz da minha vida. A Edilaine e o Roberto entenderam o significado de entregar a vida para Deus e ouviram do Altíssimo. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Quer saber como tudo isso foi possível? Acompanhe agora no Entre Linhas. Bom, Deus uniu os caminhos de vocês. Hoje vocês estão casados há 10 meses. Sim, senhor. Vamos saber aí, antes de chegar nesse ponto, Roberto, quando aquele cliente seu, era cliente, né? Isso. Sim. Falou com você lá no trabalho, você estava falando dos seus problemas, ele falou que tinha um mal na sua vida. Sim. Porque tudo estava dando errado para você. O que você entendeu quando ele falou isso? O que você pensou quando ele falou isso? Eu criei, porque nitidamente aquilo não era natural. Havia algo, porque de maneira natural eu tentei resolver, de todas as formas. Mas não deu certo. Mesmo assim, tudo aquela desgraça me sobreveio. Então,
Quando ele falou, olha, o mal trabalha dessa forma, assim, 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 ele falou exatamente o que eu estava passando. Então eu criei na hora. E aquilo me deu um temor, eu preciso lutar. Quer dizer, você fez sentido para você, pelo que ele falou, por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam na sua vida. Sim. E, em resumo, era o casamento fracassado, destruído, a empresa, você estava bebendo, vícios. Sim, vícios, bebida, vícios em pornografia, o casamento destruído, tive um acidente de moto, quase eu perco a vida. E então havia uma ação do mal ali que dava, não precisava muito para identificar. E quando ele me falou, ele descreveu exatamente como era a atuação desse mal. E antes de você ouvir isso, o que você achava que era a razão por que sua vida estava só indo de mal a pior? De maneira geral, a gente culpa o outro, né? A outra pessoa. Então a gente tende a culpar, olha, a culpa é da situação, a culpa é da outra pessoa, a culpa nunca é interior, nunca é nossa a culpa, né? E nem eu não tinha o discernimento para saber que a culpa era de um mal que estava na minha vida. Quer dizer, sempre achando um culpado, né? Alguém para colocar a responsabilidade. Algumas pessoas pensam, eu não dou sorte, eu dei azar de me envolver com essa pessoa é má. Então, a pessoa não entende que há problemas causados pelo ser humano, sim. Muitas vezes nós fazemos más escolhas e trazemos dificuldades para nós mesmos, mas há coisas que começam a acontecer que não são mais naturais, não são mais de uma coisa normal, né? Você começa a ver que uma área da sua vida não desenvolve. Por mais que você seja uma pessoa esforçada, você é um empresário. Então você não era preguiçoso, você era uma pessoa capaz. E mesmo assim tudo dava errado, o dinheiro não parava na sua mão, a empresa falindo. Quer dizer, então você começou a pensar, poxa, é demais. E aí quando você ouviu que aquilo tinha todas as digitais, as características da ação de um mal, acendeu uma luz para você. Poxa, é verdade. Só isso explica por que a minha vida está assim. Essa foi a sua conclusão. Exatamente o que aconteceu. Porque eu sempre trabalhei. No horário que eu sempre trabalhei, eu ainda trabalho, das 9 às 18. Mas a empresa era quebrada, nem dava para se chamar de empresa. A vida amorosa destruída, né? Eu tenho um filho, na época com 17 anos, pouco comunicação tinha com ele. Então, a vida de cabeça para o ar mesmo. E como eu não tinha nenhum conhecimento espiritual, a gente acha que isso é azar, na melhor das hipóteses. Aí quando esse cliente te convidou para vir ao templo, você pensou que ia gastar uns R$200 aqui. Eu não sei de onde eu tirei, bispo, mas eu já tinha esse valor na minha mente. É, né? mesmo? Você não viu uma tabela de preço em nenhum lugar, mas... Eu não sei de onde saiu, mas eu imaginei que fosse uns R$200 para entrar. E quando ele me falou que, olha, seu filho vai ficar numa escolinha, eu falei, agora... 250. 250, pelo menos. É incrível, a gente ri, mas é trágico, né? Porque, infelizmente, as pessoas são mal informadas, né? Foram vítimas de fake news. Isso aí mostra o quanto as pessoas consomem fake news a nosso respeito, a respeito do Templo de Salomão, a Igreja Universal e todo o trabalho envolvendo a Universal, porque há um preconceito, há uma inclinação de falar mal sem conhecer. Quer dizer, você sem conhecer achou que convidado por alguém aqui ia gastar uns R$200 para entrar, mais os extras. E se alguém me perguntasse, mesmo se eu nunca ter vindo, eu ia falar, eu não vou lá porque tem um custo de mais ou menos uns R$200. Mesmo sem nunca nem ter vindo aqui. Tamanho é o preconceito, né? Quer dizer, então tem que ficar claro para as pessoas que ninguém paga nada. Você chegou aqui e não pagou nada. E ficou surpreso. Sim. Quando você foi embora depois da primeira reunião, você não ficou assim meio... Poxa, não pagou nada. Eu questionei ele, mas qual é a pegadinha? Porque eu fiquei de olho, né? Quando é que ele ia pagar? Quando que a conta ia chegar? E quando eu vi que não chegou, eu questionei. Mas e aí? Eu não vi o senhor pagar nada.
Ele, não tem que pagar nada. E depois eu vi que o que qualquer um que vem aqui no Templo de Salomão, vem receber, não pagar. Né? Mas é tamanha ignorância que eu tinha, né? Fui criado assim. Deveria, né? Deveria pagar. Deveria, porque o que a gente recebe, realmente o valor do que a gente recebe de Deus, a gente deveria pagar, na verdade. Mas se tivesse que pagar, a gente não teria como pagar. Não teria como porque pagar. as coisas de Deus não têm preço, né? Mas, reforçando, você que ouviu falar que tem que pagar para entrar no Templo de Salomão, tem que pagar isso, pagar aquilo, não tem que pagar nada. Esqueça isso, você é bem-vindo aqui. Você não vai ser perguntado sua religião, ou se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, você é bem-vindo. Venha como você está e, se duvidar, deixa a carteira em casa. Você vai estacionar aqui, vai deixar a criança na escolinha bíblica e vai participar da reunião, não vai pagar nada. Você vai vir, como o Roberto falou, você vai vir para receber e não para dar. Mas, Edilane, você já era da fé muito antes do Roberto e vocês não se conheciam. Não. A sua luta também foi por problema sentimental, você ficou muito mal, clamou a Deus, fez uma oração Sim. ali a Deus, uma oração sincera. E quando você chegou na Igreja Universal, você manifestou com entidade. Sim, senhor, eu manifestei. Eu passei um processo de libertação que durou alguns meses. Eu fui criada numa igreja evangélica, então eu demorei um pouco para abrir o coração, porque a gente tem um ensinamento. Eu cresci na igreja evangélica e eu tive que me libertar desses pensamentos primeiro. E aí eu comecei a passar mal. Toda reunião eu passava mal. Se eu viesse na segunda-feira, eu passava mal. Se eu viesse na terça-feira, eu passava mal. Se eu viesse na quarta, eu passava mal. Todas as reuniões eu via. E eu passei por esse processo de libertação até que chegou uma fogueira santa de Israel. E nessa fogueira santa de Israel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Esses pensamentos que você disse que você teve que se libertar, quais eram esses pensamentos que te atrapalharam no início? Eu sou crente, eu não posso ter o mal na minha vida. Eu sou crente, né? Então, assim, a gente tem esse pensamento, pelo menos na igreja onde a gente foi, eu fui criada, eu sou crente, eu tenho uma religião. Então, eu não posso ter o mal na minha vida porque eu tenho uma religião. Então, assim, a pessoa que ela é criada com esse tipo de filosofia, se é que eu posso dizer assim, ela tem a mente um pouco fechada para isso. Então, tanto que quando eu comecei o processo de libertação aqui na Igreja Universal, eu fui reprimida por alguns parentes. Porque eu não podia passar aquela vergonha para eles, porque para eles era vergonhoso aquilo. Mas eu não quis saber. E eu segui em frente e consegui ser batizada com o Espírito Santo. Quer dizer, é muito importante esse ponto que você está falando, porque muitas pessoas que frequentam uma igreja, independente da denominação, frequentam uma igreja, acham que o fato de frequentar a igreja, de crer em Deus, impede que ela esteja endemoniada. Vamos falar a palavra certa. Possessa por um espírito. Mas quando a gente abre a Bíblia, os evangelhos, a gente vê lá que Jesus uma vez entrou numa sinagoga e lá dentro da sinagoga, no meio da reunião, uma mulher que frequentava a sinagoga estava possessa de um espírito de enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada já por 18 anos. E Jesus disse, essa mulher tem sido escravizada por Satanás por 18 anos. Mas ela era fiel membro da sinagoga judia. Então, muitas pessoas, infelizmente, que frequentam uma religião e sofrem com doença, com depressão, com pensamento de suicídio, sofrem com uma área da sua vida amarrada, financeira, ou familiar, ou sentimental, sofrem. Tem algo na sua vida que não desenvolve, é atrofiado, aquela parte que claramente, como o teu cliente falou para você aquele dia, tem um mal aí. Né? Tem um mal aí. E no seu caso, o mal era o quê? Quais eram os sintomas que você percebia na sua vida antes de ser liberta? Justamente o que o senhor falou. Tinha uma religião, mas a minha vida era uma desgraça. A gente passava fome, eram muitas brigas dentro de casa. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou por conta, sempre foi autônomo, empresário. Ele fazia as coisas durante um tempo e depois daquele tempo, do nada, tudo amarrava. Tudo amarrava. A gente ficava devendo aluguel, a gente ficava passando fome, cortavam a água, cortavam a luz. Inclusive, quando a gente chegou na Igreja Universal,
A gente estava devendo 6 meses de aluguel, tinham levado o relógio da água, tinham levado o relógio da luz e a gente não tinha comida em casa. Eu lembro que na época o pão custava 10 centavos e a gente não tinha 10 centavos para comprar um pão. Então foi assim que a gente chegou na Igreja Universal. E a gente foi na Igreja Universal porque a gente era aqui de São Paulo, fugimos para Minas Gerais por causa das dívidas, fugimos durante a noite e fomos para essa cidade lá em Minas Gerais. E fomos parar na Igreja Universal porque era a única igreja evangélica que tinha lá, não tinha outra igreja. Então meu pai, no auge do desespero, foi para a Igreja Universal. Quer dizer, na miséria total, humilhação e crendo, né, numa religião, sendo uma pessoa lá indo à igreja. Mas o mal estava ali. Então muitos, infelizmente, eu quero falar com você agora, vou falar de muitos não, vou falar de você. Presta atenção, você aí agora, não importa qual religião, qual denominação você pertence, talvez até da Igreja Universal. Assim como aquela mulher na sinagoga, que por 18 anos estava endemoniada, e Jesus colocou a mão sobre ela e expulsou dela o demônio que estava no corpo dela, e ela se endireitou imediatamente, passou a andar ereta, sem enfermidade, sem dor. Talvez você é uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa sincera, uma pessoa caridosa, uma pessoa que procura andar no que é reto, no que é justo. Você não é perfeito como ninguém é, mas você procura fazer a sua parte, inclusive seguir as tradições da sua religião, da sua denominação. Mas o fato é que a sua vida é uma desgraça. A sua vida tem as digitais de um espírito maligno e não do Espírito de Deus. Você não dorme de noite, tudo que você põe a mão para fazer dá errado, os seus projetos não saem do papel, você é uma pessoa doente com doenças que o médico não consegue diagnosticar, você não consegue dormir, você tem depressão, pensamentos de morte. Enfim, sua vida amorosa também é um desastre. Quer dizer, o que está acontecendo com você? Qual é o problema? Você precisa identificar a raiz do seu problema, que é espiritual. Quando tira o mal da vida da pessoa, a vida começa a andar. É isso que acontece. Quando o cliente do Roberto falou para ele, tem um mal na sua vida, é porque ele já com certeza é da Universal e já era há muito tempo. Então, quando ele viu a sua vida, você contando os seus problemas, ele sabendo da verdade, ele logo viu, isso aí não é normal. Você tem um problema, você tem um problema espiritual. Quer dizer, ele te diagnosticou logo, porque ele sabia, ele era conhecedor da verdade. E é o que nós estamos falando aqui. Você que está vendo isso acontecer na sua vida, você tem que acordar, despertar. Coloca um pouquinho de lado a denominação, a tradição, a religião, coloca isso de lado. E usa a tua cabeça e lida com os fatos. Quais são os fatos? Você crê em Deus, mas vive uma vida como se estivesse crendo no diabo. Então isso não é normal. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Você tem que buscar a libertação. Busque a libertação. O mal existe. Como Deus existe, o mal também existe. Nem tudo que está errado no mundo é por causa de um mal. O ser humano ajuda muito. Os erros humanos, as más escolhas ajudam muito. Mas quando a pessoa soma as más escolhas dela com uma força maligna que está atuante na vida dela, isso faz com que a sua vida seja, na sua maioria, só de sofrimento. Então você quer ajuda? O que você tem que fazer? Você tem que buscar. Você tem que vir buscar. Engula o orgulho, engula a religião, o orgulho religioso e venha buscar ajuda. Então, vocês vieram buscar, você chegou aqui depois da sua primeira reunião, Roberto. O que aconteceu? O que começou a acontecer na sua vida quando você se libertou desse mal que o teu cliente falou que tinha na sua vida? Então, eu comecei a fazer a corrente de libertação, né? Peguei firme, né? Quando eu determinei que eu ia entregar minha vida para o Senhor Jesus, eu entreguei mesmo, né? Não vou pegar de volta, até porque aquilo nem podia se chamar de uma vida. Então eu ia querer de volta para quê? Né? Então, eu comecei a pegar firme e comecei a ter o contato com a palavra, bispo, porque até então
eu não tinha nenhum contato. O primeiro contato que eu tive foi com a Bíblia que ele me deu. Você não tinha a Bíblia em casa? Não, eu não tinha. Né? Você Eu ganhei lá Qual era a sua tradição religiosa? Você tinha alguma tradição religiosa? Não, para mim eu era católico. Né? Eu cria em Deus, mas é uma crença só na minha cabeça. Não tinha nenhuma ação nenhuma. Uhum. Né? Então, eu perguntava para mim, você crê em Deus? Creio. Mas, não, além de não ter Deus na minha vida, pelo contrário, tinha um ambiente totalmente propício para pôr o mal na minha casa. Porque eu não dormia, eu tinha a empresa falida, eu tinha pensamento de morte. Então, a minha crença não valia de nada, porque eu não sabia agir a minha crença. Aí você ganhou uma Bíblia, começou a ter contato com a palavra. O que foi acontecendo com você? Além da Bíblia, eu também fiz o pacto com a palavra. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi o pacto com a palavra da nação e imediatamente comecei a ser fiel. Uhum. Coloquei Deus em primeiro naquela empresa minha que já nem podia se chamar de empresa. E de imediato eu provei, né, como a palavra diz, Deus nisso, e de imediato a minha empresa já começou a andar, multiplicar, triplicar, chegou a 100% o faturamento. Destravou, o que estava travado, destravou. Destravou. Tudo que estava amarrado na minha empresa, de pronto, uma das primeiras coisas que eu percebi foi isso. Uhum. E eu me mantive firme, né? Até que eu me libertei e o obreiro me deu uma palavra e essa palavra me sustentou. Ele falou, quando eu contei todo o problema para ele, ele falou, olha, porque a gente, infelizmente, chega na igreja querendo solucionar os nossos problemas. E Deus tem paciência. Uhum. Deus espera que em dado momento nós vamos se voltar para Ele. Que foi o que eu fiz. Quando Ele disse, olha, busca o reino de Deus e sua justiça e todo o resto vai ser acrescentado. Deus vai arrumar sua empresa, Deus vai prosperar, vai restaurar sua casa, vai te dar um casamento abençoado. Uhum. E foi o que aconteceu. Então eu comecei a buscar a Deus. Parei de focar no problema. Eu fiz voto pelo problema, na vida amorosa. Eu fiz sacrifício, fiz fogueira santa. E em dado momento Deus falou, agora você tem que confiar. Uhum. Busca a mim. E eu me preparei e fui buscar integralmente o Espírito Santo, entregar para Deus. Quer dizer, você entendeu que não deveria se vir à igreja só buscar a bênção, mas o abençoador. Sim. Colocar Deus em primeiro, que o resto ele iria cuidar. Você fez essa mudança e foi isso que aconteceu. Sim. Depois da fogueira santa que eu fiz, pedindo o reino dos céus, veio o jejum de Daniel logo em seguida. Então, eu usei o jejum de Daniel para mergulhar na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Porque se eu quero ouvir o Senhor, eu tenho que dar atenção ao Senhor. Se eu estou fazendo outra coisa, se eu estou no celular, como é que eu vou ouvir o que o Senhor está falando? Uhum. Se eu estou em meio a barulho, se eu estou ouvindo uma música, um som alto, eu não tenho como escutar o Senhor. Assim é com Deus. Então, o jejum de Daniel serviu para mim mergulhar na palavra, meditar nos livros, né, nos passos de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, a terra vai pegar fogo, tudo. Toda a literatura que a gente tem disponível, vídeos do Univer. Então, eu cortei tudo que não me levava a ter uma comunhão com Deus, eu cortei. E mergulhei nas coisas de Deus. E recebeu o Espírito Santo. Porque quando eu mergulhei nas coisas de Deus, Deus me mostrou o que faltava eu entregar. Eu fui entregando. Deus me pediu um voto que eu havia feito há muito tempo atrás. Inclusive um voto que eu fiz, na minha ignorância espiritual, com a bagagem que a gente tem do mundo, né?
No mundo é assim, eu aprendi desde pequeno, toma lá, dá cá. Então, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Então, eu fiz um voto assim com Deus. Olha, se o Senhor trouxer o coração, no caso da minha ex, né, na época, para a família e para mim, então eu vou te servir pelo resto da vida. Eu fiz esse voto. Então, quando eu fiz esse jejum, então eu estava mergulhado nas coisas de Deus. Deus pôde falar comigo e eu pude ouvir. Ele falou, olha, ele me fez lembrar desse voto. E eu entreguei no altar. Porque se eu não fizesse isso, se assim não fosse, eu não ia estar com ela. Porque você estava com a sua ex ainda numa posição de Deus. De Deus. Condicionando a sua vida, a sua felicidade a ela. E a gente tem que entregar a vida totalmente, colocar Deus no lugar dele, que é o primeiro, né? E isso aconteceu nesse jejum. Você entendeu isso? Acabou, assim que acabou o jejum, houve o domingo. Foi até o domingo da bodas do Cordeiro. Né? Foi 23 de agosto de 2020. Então, eu já tinha me preparado, comprei roupa nova, eu comprei uma aliança para pôr no dedo e eu já botei dentro de mim que não passava daquele dia. Não passava daquele dia. Porque tudo que eu tinha que entregar, eu entreguei. Não só o que eu tinha de ruim, mas eu também entreguei o meu intelecto, o que eu achava que eu tinha de bom, eu entreguei também no altar. Tudo que eu sabia que eu tinha de ruim e o que Deus me mostrou, inclusive esse voto que eu havia feito. Tudo, tudo. E aí, nesse domingo, que foi uma reunião um pouco mais voltada só para o Espírito Santo. Então, teve busca a reunião inteira, praticamente. E aí, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí, eu, com quase 40 anos, nasci. Com quase 40 anos nasci. Quer dizer, recebeu o reino de Deus, né? O reino de Deus entrou na sua vida. Aí as outras coisas começaram a ser acrescentadas. E entre elas, a Edilane. A Edilane. Né? E você, por outro lado, estava já na igreja há mais tempo, bem mais tempo, e lutando pela sua vida amorosa também. Você buscou em Deus, você esperou em Deus por muito tempo. Esperei, na verdade eu vim pela igreja, eu até ia comentar depois que eu vim, tinha sintomas físicos e tinha os sintomas interior. Eu tinha uma depressão muito forte, que na minha cabeça era porque eu não tinha ninguém na minha vida amorosa. Então era isso que eu alimentava a minha depressão. Então na minha cabeça, se eu conseguisse alguém, eu ia ser feliz. E isso não acontecia. Toda vez que alguém gostava de mim, eu não gostava dele. Se ele gostava de mim, eu não gostava dele. E se eu gostasse dele, ele não gostava de mim, não olhava pra minha cara. Quando eu conseguia ficar com alguém, não dava certo. Aí eu comecei, a primeira corrente que eu fiz foi a terapia do amor. Depois de ficar tentando uma semana ir para a igreja, porque eu não conseguia enxergar a igreja. E fiz a terapia do amor, me libertei, fui batizada com o Espírito Santo e entrei na obra. E eu cometi um erro que muita gente comete. Eu mergulhei na obra e deixei a minha vida amorosa de lado. Então, eu me dediquei na obra, nos serviços da obra e deixei a minha vida amorosa de lado. E fiquei assim durante vários anos. Só que aí eu tenho 3 irmãs, a gente morava todo mundo na mesma casa com os meus pais, as minhas irmãs casaram, passou-se o tempo, casou todo mundo, fui madrinha de todo mundo. E eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E eu vi que eu estava sozinha. E eu falei, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Eu comecei a pensar, comecei a raciocinar. Que nem eu te contei no testemunho, eu estava bem. Eu não tinha mais tristeza, não tinha mais depressão, minha vida financeira já estava estabilizada, não tinha falta de nada. Então, assim, teoricamente, humanamente falando, eu não precisava de ninguém. Eu estava plena, estava satisfeita, mas eu vi, não, tem alguma coisa errada aqui. Então, eu comecei a considerar aquilo que estava escrito na Bíblia, que é ser melhor 2 do que 1. Então, eu comecei a colocar minha cabeça para funcionar. Eu deixei o que eu achava de lado, o que a experiência às vezes traz para a gente, que às vezes a gente se apoia um pouco nisso. Deixei de lado e comecei a colocar minha cabeça para funcionar de acordo com a palavra de Deus. Melhor é serem 2 do que 1. Isso quem disse foi o próprio Deus. Né?
A própria palavra diz, não é bom que o homem viva só. Então, se Deus disse, não é bom que o homem viva só, é porque é muito ruim. É muito ruim. Não adianta você falar, não, eu estou bem, tal, tá tudo bem. Você não é obrigado a casar. Mas não diga que é melhor estar sozinho do que estar bem acompanhado. Eu até entendo quando as pessoas dizem melhor só do que mal acompanhado, mas elas esquecem que é o bem acompanhado, né? E estar só é cruel, sabe? A solidão é cruel. A solidão, ela maltrata, a solidão, ela castiga. E muita gente acha que a solidão é boa, né? Que você vai conseguir lidar com isso o resto da sua vida, e não vai. Você vai ter as suas dificuldades, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Então, tudo bem, você passou um relacionamento abusivo, você sofreu com alguém e agora você saiu desse relacionamento, você, puxa, tô respirando, tô livre, tô bem agora. Você está bem porque você saiu de um relacionamento abusivo. Mas a solidão em si não é um estado que é propício para o bem-estar do ser humano. Basta dizer que o maior castigo que um prisioneiro pode receber é ficar na solitária. Então, solitária, quer dizer, solidão é castigo. E se você ficar só, mas eu não consigo e tal, e ficar dando desculpa e não lutar pela sua vida amorosa, mesmo crendo em Deus, então você vai ficar convivendo com a solidão. Você começou a servir a Deus como obreira e achava que vai acontecer automaticamente. Foi no que eu acreditei, né? Que a gente serve a Deus, que vai acontecer automaticamente. Só que se passaram quase 20 anos e isso automaticamente nunca aconteceu. Então eu comecei a raciocinar, justamente seguir essa linha de raciocínio do Senhor. É melhor ser dois do que um. Peraí, mas se Deus fala que é melhor, então é melhor. Não interessa o que eu acho. Se fala que não é bom que um esteja só, então é ruim estar só. E eu comecei a raciocinar sobre isso. Até que eu já conhecia essa palavra, mais uma vez, assistindo uma meditação, quando a Cristiane, esposa do Senhor e Bispo Macedo, me veio essa palavra, e essa palavra entrou dentro de mim, que é, Deus faz o solitário morar em família. Aí eu pensei, Deus faz? Então se é Ele que faz, eu vou pedir para Ele fazer para mim. Se é Ele que faz, eu vou pedir para Ele fazer para mim. E se é Ele que faz, não sou eu que faço, não é da minha maneira que faço. Então eu vou até Ele e Ele vai fazer para mim. Ali eu dei uma guinada de 180 graus no que eu achava e comecei a buscar com força pela minha vida amorosa. Deixei algumas coisas de lado, até mesmo na igreja, e fazia terapia do amor, fazia votos, fazia fogueira santa, fazia orações, fazia jejum e deixei tudo de lado. Achei pessoas que eu me interessava, que eu achava, também deixei tudo. Eu só queria que Deus cumprisse a promessa dele na minha vida. E foi isso que eu fui atrás. Toda a terapia do amor que eu fazia, às vezes com o Bispo Adilson aqui, às vezes com o Pastor Rodrigo, eu fazia e pedia para Deus cumprir a promessa dele. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil, mas assim como o Espírito Santo é o mais importante, e em segundo lugar o mais importante é a vida amorosa, eu sabia que eu tinha que colocar força. Então foi isso que eu fiz. Aí, numa determinada reunião, teve a fogueira santa, voltando um pouquinho, em dezembro, e eu fiz o meu sacrifício pela minha vida amorosa. E dei o meu tudo, trabalhava, fazia hora extra, fazia jejum, fazia oração, fiz um sacrifício que até então eu nunca tinha feito. Coloquei no altar, isso em dezembro. Eu não sei explicar para o senhor, mas quem é da fé vai entender. Quando eu desci do altar, o Espírito Santo falou na minha mente, você vai conhecer seu marido em fevereiro. Em fevereiro. No dia 20 de fevereiro eu conheci ele. A gente teve uma reunião do Unigrejas e eu olhei para ele. Eu falei, olha, que interessante. Mas só olhei, mas ele me chamou a atenção. Mas eu esperei, eu orei, e a gente começou a ter mais reuniões ainda, do que o habitual. E toda vez que a gente tinha reunião, a gente conversava. Criava-se situações e a gente conversava. E aí foi crescendo a amizade, foi crescendo a amizade. Quando a gente já estava para começar o namoro, eu já tinha certeza que era ele. Quer dizer, e o que você fez, é importante ressaltar aqui, Edilane, que o que você fez não foi ansiedade. Quando você estava lá na terapia do amor, fazendo os seus propósitos, votos com Deus e etc.,
Você não estava ansiosa, você estava manifestando a fé. Você estava usando a fé segundo a palavra. Você viu a palavra de Deus e você disse, eu creio nisso, eu quero isso para mim. Se Deus faz o solitário habitar em família, então é Ele que faz. Eu vou buscar a Ele para que Ele faça isso na minha vida. Exatamente. Quer dizer, você usou a inteligência e aí fez a sua parte. Então Deus foi trabalhando. Você tem que entender isso, preste atenção, você que é uma pessoa solteira na igreja, você é um homem, uma mulher, um obreiro, uma pessoa que talvez você está aí esperando. E você foge da terapia do amor. Você foge desta reunião porque você fala, não, Deus vai honrar. Mas Deus vai honrar o quê? Deus vai honrar o quê que você está fazendo? Com respeito à sua vida amorosa. Deus honrou a Edilaine quando ela manifestou a fé na vida amorosa. E ali, então, ela deu a Deus algo para Ele honrar. Mas você acha que Deus vai te honrar porque você está tocando todas as outras áreas da sua vida, menos amorosa? Você acha que Ele vai fazer aquilo cair do céu e acontecer? Não vai. Você trabalha para todas as áreas da sua vida, para você ter resultado, e a vida amorosa você acha que é automático. Então não é inteligente isso. Então trabalhe para que a promessa da família aconteça com você. Esse versículo, que acho que é Salmo 68, se eu não me engano, a gente vai achar aí, que Deus faz o solitário habitar em família. Essa palavra, ela diz claramente o que Deus quer fazer e qual é o plano dele. Se você não tem uma família, você não tem um marido, uma esposa, e você tem esse sonho, você talvez tem filho, mas esse filho não tem um pai, esse filho não tem uma mãe. Você não formou essa família ainda na sua vida e você tentou com as suas forças e não conseguiu, o que é que você precisa fazer? Você precisa vir para o altar, você precisa vir para a palavra de Deus, que ela vai se materializar na sua vida. Então, hoje essa palavra se materializou, né? Coloca aí o versículo, por favor. Salmo 68 e versículo 6, aliás. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. É verdade, rebelde. Rebelde é quem? É aquela pessoa que diz, não quero. Não, mas eu acho, você falou dos achismos, né? Eu acho isso. Não, mas eu acho aquilo. Não, mas eu acho aquilo outro. Tá bom, então fica em terra seca. Você está aí na terra seca, porque você é rebelde, você é cabeça dura. Esse é o seu problema. Mas se você se curvar à palavra de Deus, essa palavra aqui vai se cumprir na sua vida. Então coloca as fotos aí agora que mostram que isso aqui se cumpriu na vida da Edilaine. Então a Edilaine hoje habita em família, né, Edilaine? Sim, senhor. Já veio pronta, né? Já veio pronta, só faltava eu. Cumpriu literalmente. Literalmente, só faltava eu. Como é que foi, Roberto? Você também procurava uma pessoa, né? Sim. E a primeira reunião que eu vim, estava no começo do propósito do pacto com cordão de 3 dobras. Uhum. E eu, mais do que ninguém, sabia que um relacionamento sem o Espírito Santo estava fadado ao fracasso. Uhum. Então, eu queria também uma mulher de Deus e também não poderia ser ansioso. Então, eu confiei também no altar. Uhum. Eu sacrifiquei, fiz uma fogueira santa nesse sentido e confiei. Confiei que Deus ia me mostrar. E quando eu comecei a conversar com ela, eu não tinha interesse nenhum nela, essa que é a verdade. Ela não gosta que eu fale. Mas é verdade. Mas muitos relacionamentos começam assim. A pessoa olha para outra e não sente nada. De repente, Deus faz nascer o sentimento. Eu costumo falar que se eu tivesse eu escolher ela na igreja, eu nunca ia escolher. Uhum. Então, quando a gente começou a conversar e começamos e meu filho falava, e essa obreira aí? Não, deixa a obreira. Ele já tinha visto, né? Você não tinha visto ainda. E eu tinha muito temor também, né? Uhum. E até de olhar para a obreira. E aí, eu comecei a orar, bispo. Comecei a orar e à medida que a gente foi
tendo mais contato, eu fui orando mais, até um certo dia, que eu tinha que pegar o material com ela, e eu falei, olha, eu tô indo, era um sábado, eu falei, eu tô indo, não tinha como ela me entregar esse material. Eu tô indo lá no Templo de Salomão, na reunião de obreiros, que agora é de discípulo. Você pode me entregar o material lá, e ela veio. Então aqui ela teve o contato já, primeiro contato com o meu filho pequeno, né? A época eu acho que com 4, 5 anos. Então a gente levamos ele na IBI, a gente foi conversando, voltamos, conversando, assistimos a reunião junto. Então ali naquele dia, quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a orar mesmo ao Espírito Santo. Olha, se é ela, o Senhor vai me mostrar, porque eu não tenho interesse nela. O Senhor vai criar esse interesse em mim. E é a minha fé. Então, tudo eu consulto Deus antes. E eu fui, me ajoelhei e pedi. E todo dia eu orava. Olha, se é ela, o Senhor vai me mostrar, tenho certeza. E fiquei tranquilo. Falei, porque se é ela, o Espírito Santo vai me mostrar. E quando que ele mostrou? Foi quando, foi meio ilusitado, porque a gente conversando pelo telefone, e deu na minha cabeça de pedir para ela uma ligação de vídeo. E quem faz isso? Ninguém faz isso. E aí teve uma pausa dramática de uns 5 minutos para me responder, que eu falei, ela deve estar se ajeitando. Aí, quando voltou dos 5 minutos, ela, posso? Claro. Aí veio a chamada de vídeo. E aí, nessa chamada de vídeo, a gente foi conversando. Eu não lembro sobre o que a gente falava, porque foi uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Depois do batismo, essa foi uma experiência muito forte. E a gente conversando, e dado momento ela sorriu. E Deus falou comigo, é ela. E eu, bispo, perdi o chão. Imagina uma situação dessa. Eu falando com ela ao vivo e Deus fala, é ela. Então eu perdi o rumo e ela viu, só que ela não entendeu nada. Ela não entendeu, ela não sabia o que estava se passando. E você tem um sorriso tão bonito, foi só que eu consegui falar, eu fiquei vermelho, eu fiquei assim, porque foi uma experiência muito forte. E eu falei só para ela assim, guarda esse momento, porque eu vou te falar o que foi. E ela disse que naquele momento, eu passei a olhar para ela com ternura, naquela hora. Isso eu não sabia, ela que contou depois. Mudou. Quer dizer, eu estou lembrando aqui, né, o Salmo 68 falou lá que os rebeldes, eles andam em terra seca, né? Olha só o que diz o texto de Isaías. Isaías, que nós falamos inclusive neste último domingo na igreja. O texto diz assim, ai dos filhos rebeldes. Olha novamente Deus falando dos rebeldes. Rebelde é aquele que não ouve, que desobedece, né? Diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Você disse que tomou conselho de Deus. Você foi pedir, Senhor, é ela? Você foi a Deus buscar conselho. Você não foi um filho rebelde, você foi um filho obediente. Tomam conselho, mas não de mim. E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu Espírito. Você já tinha buscado o Espírito Santo, se cobriu primeiro do Espírito Santo. Para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Quer dizer, descer ao Egito, confiar na sombra do Egito é o que muitas pessoas fazem. No desespero, a pessoa fica ansiosa, então ela começa a correr atrás da força do braço. Eu não estou vendo ninguém na igreja, eu vou para o aplicativo, eu vou lá para o Tinder, eu vou lá para buscar uma pessoa na rede social, eu vou lá para a balada, enfim. A pessoa começa na força do braço a buscar a solução do seu problema, seja amoroso ou outro tipo, né? Confia em outras coisas, no Egito, como diz aqui, na força de Faraó. Aí Deus diz assim, por isso clamei acerca disto, no estarem quietos será a sua força.
quer dizer, em estar quieto, em estar confiante em Deus, está a nossa força. O estar quieto quer dizer, você está no altar. Estar no altar é você estar nos braços de Deus, quieto, confiante. Deus vai fazer. Vem uma calma voz quando você ouviu Deus falando, é ela. Pronto, acabou. Quando você viu Deus falando, em fevereiro você vai encontrar. Tranquila. Você ficou quieta no altar de Deus. Esse material que eu queria entregar para ele era meio fake, assim, não tinha tanta urgência, que eu já sabia que era ele. Eu só tava... Essa qualquer desculpa vale. Não tem problema. Não estarem quietos será a sua força. Quer dizer, o contrário da ansiedade. Aí Deus conclui e diz, vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Deus é Deus de últimos dias. Deus é Deus do último dia. Até no último minuto Deus pode fazer acontecer. Então, nós estamos nesta fogueira santa do Monte Carmelo, nos seus últimos dias, e domingo agora, dia 31 de julho, será o último dia da fogueira santa. E quem sabe você que está acompanhando agora, mesmo neste último dia, ainda pode mudar a sua história. Se quiser trocar de altar, você já desceu ao Egito, já confiou na força de Faraó, já confiou nos teus recursos, tudo deu errado. Então você vai deixar isso de lado e vai descansar, vai ficar quieto no altar de Deus. Então, se você crê, meu amigo e minha amiga, procure uma igreja universal ainda hoje. Procure uma igreja universal amanhã, se você está assistindo à noite, você não pode, hoje já. Então, vá até uma igreja universal e peça o pastor para te mostrar o altar. Diga para ele para te explicar sobre a fogueira santa do Monte Carmelo. E ainda que no último dia a sua história vai mudar. Faça isso, porque Deus tem planos maravilhosos para você, como mudou a vida do Roberto e da Edislane. Bom, então vocês hoje estão felizes, transformados, ainda em lua de mel, habitando em família. Habitando em família. E é Deus que faz isso. Bom, obrigado pelo testemunho de vocês. Tem alguma coisa a mais que vocês querem acrescentar? Não, minha parte não. Eu queria acrescentar que Deus é como uma estrutura quando você vai construir um prédio, qualquer coisa. Você precisa de uma estrutura, ou aquele prédio vai ruir. Então, o que eu fiz não foi nada demais. Eu obedeci a palavra e construí tudo em cima da rocha, que é o Senhor Jesus. Então, eu construí minha empresa nessa rocha, a minha família nessa rocha. Então, hoje meu filho também é convertido, também é de Deus. E, como está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa e tua família. A palavra se cumpre. Amém. Então está aí. Se você quiser, a palavra está esperando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. E nós estaremos aqui de volta da próxima vez com mais um Entre Linhas com você. Até lá.